como criar qualquer personagem? Essa pergunta, que também se apresenta sutilmente como uma afirmação, parece algo até simples. Parece, ainda mais vindo aqui da internet, parece até que vai vir uma fórmula mágica e que todos os seus problemas como ator, como atriz, serão resolvidos. Mas isso não é tão simples assim. Apesar, desta pessoa que vos fala aqui, não ter todas as experiências do mundo, não ter todo o conhecimento do mundo, eu posso afirmar com toda certeza que criar um personagem não é a coisa mais fácil do mundo e que sim, existem diversos modos, diversos métodos que te dão base para criar um personagem. Agora, o que eu quero me aproveitar e me aprofundar, continuamente, é naquele sistema tão conhecido mundialmente, que é o sistema Stanislavski. O Stanislavski, no livro A Criação de um Papel, estabelece logo no início do livro uma base. Para mim é uma base. Ele não coloca muito bem como uma base, não se propõe desta forma, não se coloca desta forma, mas para mim entra como uma base que ele fala que é os planos de criação. Eu, humildemente, transformei a palavra planos em terreno, mas eu coloco terreno talvez porque o meu signo seja de touro, e aí eu sou uma pessoa que busca estabilidade. Terreno para mim é uma palavra bem mais legal, cabível nesse sentido, porque eu gosto de firmeza. Então a proposta é estabelecer essa criação artística de modo que ela tenha estrutura, de modo que ela esteja em terra firme. Então esse sistema, essa pequena base, essas pequenas estruturas, elas serão fundamentais para que você possa florescer no seu trabalho como ator. Isso, então, para mim, se torna fundamental. A primeira coisa que eu quero abordar aqui é a questão do plano estético. Eu poderia começar com qualquer outro plano ou terreno, como eu bem já citei aqui, mas eu vou começar pelo estético de uma maneira bem aleatória mesmo. Eu acredito que isso não tenha uma ordem obrigatória, a ser seguida, até mesmo porque a criação artística ela acontece de uma maneira muitas vezes instantânea, involuntária, do nada nos aparece a inspiração e a gente não tem o que fazer a não ser tomar nota daquilo, Eu posso falar por conta própria, eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, então às vezes eu estou dirigindo, me vem uma ideia, me vem um texto, me vem uma reflexão, eu estou tomando banho, eu estou fazendo alguma coisa que não seja necessariamente estar ali no trabalho artístico, se concentrando, lendo, estudando, pesquisando, e me vem a ideia. Então, por isso, eu acredito que não existe uma ordem obrigatória. E aí cada um por si, Deus para todos, Vai depender da forma como você quer trabalhar. Então vamos começar pelo plano estético. O que é o plano estético? O plano estético, como a própria palavra já diz, é a ideia da cor, é a cor. É aquilo que vai te fazer enxergar o personagem. Então, de repente, você não tem ainda o personagem estabelecido na sua cabeça, mas você acredita que esse personagem ele veste um boné. E veste um boné, e aí também tem um óculos específico. E aí também tem uma saia específica, tem um colorido específico, tem uma cor específica, tem um modo de se vestir e de enxergar o mundo específico. Esse plano estético, ele vai ser a tua base para criar outras coisas, vai dar voz e vai dar asas à sua imaginação. Então, entender o plano estético, entender que você está visualizando alguma coisa, ou compreender que você precisa visualizar alguma coisa, é fundamental até mesmo para o público entender do que se trata teu personagem. Porque muitas vezes, só de olhar uma imagem, o público já vai saber do que se trata. Já vai saber de onde que esse personagem está vindo. De repente vai compreender também do que esse personagem fala, qual é o tipo de consciência que esse personagem tem e para onde ele quer ir e do porquê que ele existe.
Por isso que é importante visualizar o personagem, visualizar a ideia dele, a roupa que ele veste. E tem uma coisa muito específica no meu trabalho como ator, que assim, eu falo isso para todo mundo, né, quando existe um momento propício a isso. Propício a isso é ótimo. Mas enfim, propício a isso... que é que eu falo assim, que eu não visto roupa de personagem. É um costume que eu já tenho há alguns anos, não sei se eu peguei de alguém, se eu ouvi isso alguma vez, enfim, não sei. Mas já faz tempo, na verdade eu não me lembro de nenhuma vez de me ver vestindo roupa ou qualquer acessório que seja de algum personagem meu. Então assim, é porque a gente precisa compreender que o nosso personagem, ele é sagrado. Então, se eu vestir uma roupa, ou um figurino, que o meu personagem usa, o público que me vê na rua ou em qualquer outro lugar vai identificar. E eu vou estar deturpando um pouco, na minha cabeça, isso é uma coisa muito minha, eu vou estar deturpando a imagem do personagem. Eu não posso fazer essa mistura, essa mescla. Eu preciso tratar essa estética de uma maneira muito particular, né? Por mais que eu goste de alguma coisa específica, eu vou lá, compro algo parecido, né? Mas mesmo assim eu não vou usar aquele e também não vou ficar dando a entender que eu estou vivendo o personagem 24 horas, até mesmo porque ninguém vive um personagem 24 horas. Às vezes eu vivo, né? Aí já é uma questão mesmo de problemas psicológicos pessoais que eu vou ter que estar tratando e eu já estou me virando com isso. A questão da estética é o primeiro terreno que eu abro esse conteúdo, e existem outros terrenos ou planos, como vocês preferirem falar, que também são importantes para essa criação de personagem, que são o terreno da literatura, da dramaturgia, do texto, né? Qual que é o texto, qual que é a linguagem desse texto, qual que foi o contexto histórico desse texto, e aí também já é um outro terreno, contexto histórico do texto e também da época a qual o autor ou a autora escreveu esse texto. A gente também vai pensar no contexto social. O contexto social, ele vai estar muito mais relacionado ao comportamento que a sociedade tinha ou tem naquele contexto histórico. Então, por exemplo, se a gente for pensar na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, aqueles cidadãos e cidadãs, eles tinham um comportamento geral, um comportamento único, né? Alguns padrões de comportamento. Então, se eu vou fazer um espetáculo, por exemplo, do Brecht, eu vou passar a buscar compreender aquele comportamento. E aquele comportamento, alguns comportamentos, padrões daquela época, eles estarão incluídos na minha personagem de alguma forma. Não tem como eu dissociar, né? Então precisa haver coerência na criação do meu personagem, justamente entendendo essas questões. Então a gente também tem um terreno psicológico, que é uma questão muito mais individual do personagem, o que o personagem entende daquele momento, daquela época, daquele contexto histórico, e também do contexto da qual a história, né, do espetáculo, da obra se passa. A gente também vai pensar no terreno físico, né, qual é a postura corporal. Existe uma postura corporal específica para o meu personagem? Quando a gente vai pensar em comédia dell'arte, por exemplo, os personagens tipos ali, muitos deles, como o Arlecchino, como o Brighella, eles têm um tipo de corpo específico. Então, no momento que eu vou criar o meu personagem, eu também preciso compreender se o meu personagem não tem um movimento de corpo, um movimento corporal, uma estrutura corporal específica a ser trabalhada. De repente, é uma senhora que você vai criar, uma senhora já velha de 80, 90 anos, que já anda corcunda, né? Então eu compreendo que essa forma de andar é uma forma padrão, porque ela não consegue mais andar de outra forma. A vida foi condicionando, conforme ela foi ficando mais velha, a andar de tal forma. Então eu também preciso compreender isso e estabelecer se isso é uma base ou não. A gente também tem que parar para pensar que para mim é uma coisa muito importante, para mim na verdade é uma coisa extremamente importante, que é o terreno da criação pessoal. Então assim, o que eu como ator
ou atriz, quero estabelecer para este personagem. Claro, dentro de uma coerência lógica, de uma coerência que não vai ferir as estruturas já estabelecidas, até mesmo pelo contexto geral. Então, o terreno da criação pessoal é aquele que eu vou pensar assim, poxa, o que eu quero falar com esse personagem? O que é que eu quero comunicar com esse personagem? Porque de repente você vai fazer um vilão, e obviamente você não é um vilão, né? Você não mata ninguém, você não rouba ninguém, isso não tem nada a ver com a tua vida. Mas você vai interpretar este personagem que é mau. Mas o que você quer passar com isso? Né? Qual é a mensagem que você quer passar com isso? Então é muito importante para o ator, no meu ponto de vista, ter isso em mente. O que é que eu quero comunicar? Eu preciso comunicar alguma coisa, porque o papel do artista no mundo é um papel de comunicação. Então isso precisa estar claro na sua cabeça, até mesmo para que você não se perca no momento da interpretação, no momento da cena. E o teatro é um ato único. Uma vez feito, ele é irreversível, né?